para a gente pensar que a gente é o cachorro, brincar que a gente é o tubarão, que a gente é muito complicado. Então, assim, do ócio surgem ali umas brincadeiras maravilhosas. É só deixar eles lá um pouquinho que dá certo o negócio. É super certo, né? É verdade, Vanessa. Realmente, excelente dica. Deixá-los brincar realmente, né? Efetivamente brincando. E agora, gente, é o momento de vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vi que tinham algumas perguntas que tinham ficado na live anterior que a gente não conseguiu. Eu não consegui nem identificar, não consegui nem ler, né? Por conta que estava travando. Mas agora é o momento, gente. Então, bora fazer perguntas. Enquanto vocês redigem as perguntas aí. Meu Deus do céu, por favor. Enquanto vocês vão escrevendo as perguntas aí, vou lembrar a vocês que depois que terminar a live, vocês que participaram dos 2 momentos da live, nós temos aí no link da bio uma árvore para que vocês possam preencher o formulário de participação, tá? Então é só entrar no link da bio e preencher o formulário de participação. Tem uma pergunta aqui. Qual o real papel do professor diante do brincar da criança? Vanessa, qual o real papel do professor diante do brincar da criança? O real papel diante do brincar livre, eu, eu ponho como o de observar. É cuidar para que ela não se machuque, né? Então, a gente tem que estar perto sempre para eles não se machucarem, mas deixar que eles brinquem. Né? Então, eu acho que quando eles estão brincando livremente, nesse momento é momento de brincar, livre. Então tá, então o seu papel como professor é observar. E a partir daí, e a gente tem que treinar esse olhar, é muito difícil. É muito difícil observar a criança brincando sem interferir. Então é observar, perceber o que está sendo desenvolvido durante aquela brincadeira e registrar isso. Então, O observar e essa questão do registro, porque aí você consegue fazer uma análise, você consegue verificar o quanto a criança se desenvolveu ali na brincadeira, o que ela conseguiu tecer de informações que não dá para ser agregada aí. Tem mais uma pergunta. A Ana que comentou, é mesmo, meu caçula já tem 16 anos e fazer atividade para infantil está difícil. Professor Luffy, em um espaço de brincar, é importante restringir faixa etária ou pode misturar a criançada? Essa é uma excelente pergunta. Em um espaço de brincar, eu sou muito a favor de misturar todo mundo. Eu sei que é difícil quando a gente olha assim de cara, parece bastante desafiador e parece algo que a gente não deveria fazer, né? Misturar as crianças pequenas com os grandes. A gente sempre tem bastante medo disso. Pode ver que isso pode ser uma boa ideia, uma ótima ideia. As crianças pequenas,
elas tendem a aprender muito com os grandes, elas querem imitar os grandes, né? As crianças maiores acabam sendo exemplos, né, para as crianças pequenas. Então, é um aprendizado muito grande para os menores, de estarem junto com os maiores, e dos maiores com o cuidado. Quando a gente começa a misturar todo mundo, a gente começa a perceber que as crianças grandes, elas vão mudando a percepção delas, de tamanho mesmo, de força, e eles entendem que com essa criança que é menor, eu não posso brincar desse jeito, eu tenho que brincar de uma maneira diferente, porque ele é menor, porque eu posso machucar. Então, eles mesmos vão começando a tomar essa consciência, né? Então, eu acho bastante interessante a mistura de idades. É claro que, pelo menos, a todo momento tem que ter ali o papel do adulto observando, né? Claro que você, se precisar interferir de algum momento, de alguma forma, para que não haja, né, acidentes, enfim, você vai lá e interfere. Mas quando você começa, quando você cria essa cultura dentro de um espaço, seja de brincar, seja em família, seja na escola, enfim, quando você cria essa cultura, você começa a perceber que muito rapidamente as crianças elas conseguem saber ali a sua posição naquele espaço e aqui eu sou o maior, então eu tenho que cuidar dos menores. E os pequenos sempre têm essa coisa de querer imitar os maiores, então eles aprendem muito junto. Sim, claro Flávio, que sim. Dentro de sala de aula, o Flávio Ricardson, ele perguntou quais brincadeiras mais antigas ainda podem ser usadas na atualidade? Boa pergunta. nossa, todas? Todas as que vierem. É, eu gosto muito da simplicidade, né? Da coisa simples. Eu acho que antigamente a gente tinha, as crianças tinham muito essa coisa de usar o que tinha em mão, né? O que tinha ali para brincar. Como a gente tinha falado anteriormente, não tinha essa gama de brinquedos que a gente tem hoje, e muitas vezes hoje, né? Então, não tinha. E aí as pessoas brincavam com o que tinha. E isso é maravilhoso, assim. É um ganho enorme. Então, sei lá, desde pular corda, de peão, de empinar pipa, de correr, de pega-pega, de esconde-esconde. Todas essas brincadeiras, elas são muito válidas. A quantidade o ganho socioemocional que tem essas crianças que brincam em grupo, é um ganho enorme, né? Então, acho que todas elas aí pode trazer que é válido. Uma troca muito grande, né? A Uhum. Gabi, ela falou: sou recreacionista na creche em que trabalho, estamos dando aula online. Gostaria de umas dicas do que dar exatamente para as crianças. Olha, muito bom, Gabi. Olha, as aulas online para todos os segmentos, as aulas online têm sido um grande desafio, né? Porque, enfim, porque a gente ninguém estava esperando uma pandemia e ter que dar aula online, enfim, mas acho que para a educação infantil, principalmente, foi um baque muito grande, né? Porque a gente tem como eixo norteador da educação infantil o cuidado, né? Então, é a socialização, é o cuidado, é a brincadeira, e aí como fazer isso com as crianças pequenas, né? Tão pequenas, e a distância. Então, é muito complicado mesmo. Acho que depende muito da faixa etária. Eu não sei exatamente qual a idade das
crianças que você está trabalhando. Mas, assim, eu acho que tem que ter brincadeira, mesmo à distância. Então, vou tomar aqui, por exemplo, com a escola onde eu trabalho, brincadeira com eles. E aí é aquela coisa que eu estava falando, quando a gente propõe, não é muito brincadeira, né? Quando está acontecendo ali durante a live, a gente tenta deixar a coisa mais leve com atividade lúdica, né? Então, a gente sempre é por meio de brincadeira. As crianças, para elas conseguirem aprender as coisas, é por meio de atividade lúdica, né? Por meio das brincadeiras. Assim. Então, sempre tem que ter brincadeira. Eu não sei exatamente qual a idade que você está trabalhando, mas dá para trabalhar cor através de brincadeira, dá para trabalhar letras, dá para trabalhar números, dá para trabalhar bastante coisa, assim. Só precisa mesmo ir atrás do que você está precisando. E aí é criatividade, gente. Os professores de educação infantil, olha, a criatividade tá lindo de ver, porque eu tenho visto muitas professoras assim fazendo trabalhos maravilhosos. Tá muito legal de ver. A professora deve brincar com eles? Eu acho que se a professora consegue brincar com eles, ela deve brincar com eles. Eu sei que assim, dentro do colégio, dentro da vida escolar, às vezes é complicado você conseguir participar da brincadeira, porque você tem, às vezes, grupos muito grandes, né? São grupos muito grandes de alunos, dependendo da escola onde você está trabalhando, né? E aí, às vezes, é difícil de você conseguir participar da brincadeira, né? Mas se tem essa possibilidade, eu acho que é muito válido a coisa da afinidade, do afeto, da confiança que a criança tem no professor, que ela precisa ter no professor, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil, a criança ela precisa ter a confiança no cuidador dela, né? E aí, quando o cuidador participa ali da brincadeira, nossa, é lindo, né? Para a criança é ótimo. É muito Maravilhoso. legal quando participa assim. Verdade, excelente. A Pedrosa perguntou: quais brincadeiras seriam ideais às crianças hiperativas, visto que algumas brincadeiras estimulam muito essas interações? Olha, para crianças dar energia, né? Elas são crianças que elas não conseguem ficar paradas com a atenção presa ali por muito tempo na mesma coisa. Então, eu penso que as brincadeiras onde tem esse tipo de interação com outras crianças são as ideais para as crianças hiperativas. Então, pega-pega é legal, esconde-esconde, essas brincadeiras em grupo, né? Brincadeiras de grupo, onde eles interagem e onde eles se movimentam bastante, né? Então, eu acho que esse tipo de brincadeira para criança hiperativa são as mais interessantes. Porque aí ali eles conseguem. Tem um gasto de energia maior, né? Uma atividade maior, enfim. E aí eles acho que conseguem desenvolver de uma forma melhor aí, mais proveitosa. E é mais atrativo também, né? Mais atrativo para eles, exatamente. Né, às vezes as brincadeiras muito mais paradas, assim, para eles não é tão atrativo mesmo, né? Não é tão legal. J Pedagogia perguntou: no ensino fundamental, brincar fica um pouco de lado. Qual a importância do brincar lúdico para auxiliar a passagem saudável? Eu gostei também muito. Muito legal. Infelizmente, a gente parece que a infância acaba depois dos 5 anos, né? A gente foi pro primeiro ano, acabou. Não tem mais brincadeira. A partir daí é caderno e lá
enfim, e aí vai, né? Então, assim, eu acho que esse movimento que tem da educação infantil para o ensino fundamental é muito importante que haja uma parceria, né? Se for possível ter uma parceria entre escolas, eu não sei se a criança, de repente, se é uma escola que vai para outra escola no ensino fundamental, ou se ou se vai continuar na mesma escola, mas se for possível ter essa parceria, é bastante interessante começar já essa introdução, digamos assim. Quando eu digo começar essa introdução, é fazer a criança, a professora conhecer os alunos, fazer os alunos conhecer a unidade nova para onde ela vai, conhecer a professora nova que ela vai ter no próximo ano. Como eu estava falando, a interação, a confiança é muito importante para as crianças, né? Mais do que para os adultos, a gente vai sendo moldado, né, durante o tempo, mas as crianças elas não têm esse molde. Então essa confiança ela é muito importante, válida, né? Então da criança conhecer o professor, de conhecer a unidade nova. E eu acho que é bastante válido também que os professores, né, o pessoal que está assistindo aí como professor, tenha isso para si de que o ensino fundamental no ensino fundamental 1, a criança não deixou de ser criança, ela continua tendo que brincar. Então, as atividades lúdicas continuam sendo muito importantes. Né? A gente muda com relação à documentação, à BNCC, enfim, muda um pouco o olhar, né? Porque na educação infantil, as habilidades que são desenvolvidas são habilidades diferentes, né? Então a gente fala que na educação infantil a alimentação é uma habilidade a ser desenvolvida, o ir ao banheiro é uma habilidade a ser desenvolvida, né? E a partir do momento que a gente tem ali o ensino fundamental 1, a gente tem conteúdos, mas as atividades lúdicas e a brincadeira, ela não deve parar, né? Elas, elas devem continuar acontecendo, não é porque a criança mudou de 5 para 6 anos que ela parou de ser criança, ela continua sendo criança, né? E às vezes a gente esquece disso. E se desenvolvendo diariamente, né? Como criança, que não pode ser esquecido. Exatamente. A Bianca Stephanie, ela falou, na abordagem Reggio Emilia, fala muito disso, integrar crianças de diversidades, observar a criança, deixar ela livre para imaginar sem impor algo a elas. Exatamente, Bianca, excelente aluno, viu? No ensino médio, é importante ensinar com atividades lúdicas apropriadas à idade? A Késia perguntou. Olha, Késia, eu não tenho muita, então não tenho muita propriedade para falar. Mas eu penso assim, que sempre que a gente. É aquela coisa da afinidade. Sempre que a gente tem afinidade com alguma coisa, a gente tende a aprender muito melhor. Mesmo isso, mesmo a gente sendo adulto, isso acontece, né? Quando a gente gosta de uma matéria, quando a gente gosta de um professor, quando a gente gosta da forma como uma pessoa ensina, a gente acaba gostando muito mais, né? Então, a gente acaba aprendendo muito mais. Parece que fica, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu lembro muito mais de feiras de ciências que eu participei do que de conteúdos de provas que eu fiz, né? E às vezes eu tirava 10 lá nas minhas provas, mas assim, hoje, se você me perguntar, eu não sei muita coisa, né? De algumas provas que eu fiz aí. Mas se você me perguntar das feiras de ciências que eu participei, eu lembro. Então, assim, era período da vida, né? E eu acho que isso de colocar as prioridades ali do aluno, então, qual o interesse desse aluno? Eu acho que isso também é uma coisa que é importante em qualquer momento, né? Seja em educação infantil, seja ensino médio. Eu acho que é muito válido, assim, usar as atividades lúdicas também para o ensino médio.
A Ana, ela contribuiu aqui com uma experiência que ela teve uma turma com crianças de diferentes idades e teve muita dificuldade para elaborar atividades e brincadeiras que envolvessem a todos. Os maiores não queriam participar com os pequenos. Aí, nesse caso da Ana, eu entendo que ela tinha uma sala de aula, né? Diferente do espaço de brincar. Porque realmente, Sim. dentro de uma sala de aula, você trabalhar com crianças de faixa etárias diferentes é muito difícil. Muito difícil, é. Quando a gente tem em sala de aula, é muito complicado a modelo de escolas laboratório, onde a gente até vê essa mistura de idade. Poucos que existem, pelo menos aqui no Brasil, né? A forma como ocorre o ensino é bem diferente. Então, assim, normalmente o direcionamento surge do aluno. Então, o aluno mostra cada grupo de aluno consegue trabalhar ali separadamente, mesmo estando junto, né? Só que quando a gente está falando de uma sala de aula mais das mais tradicionais, né, que a gente tem nas escolas, é bem complicado trabalhar com idades diferentes, porque idades diferentes têm necessidades diferentes, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com crianças de 2 anos, muito provavelmente vai ser difícil você conseguir planejar uma mesma atividade do que para uma criança de 5 anos, porque as necessidades são muito diferentes, né? Então, não, é bem difícil mesmo. Quando eu digo de brincar junto, é de brincar mesmo, não é de sala de aula. Exato. A J Pedagogia falou que amou a resposta, pensa da mesma forma, mas eu achei que estava errada. A professora do ensino fundamental pode sim ajudar nessa transição da criança do ensino infantil para o fundamental, né? Que ela deve acolher, ter essa proximidade. Sim. Acho que acabaram as perguntas. Olha só, tem bastante elogio, viu, Vanessa? Voltou. É a Rosângela que tá com esse nickname aqui de J Pedagogia. Tudo bom, Rosângela? Sim, vamos lá. Olha, o pessoal tá gostando muito do conteúdo. A Graça, os dois trechos de live no YouTube. Logo mais eu vou subir para vocês. Lembrando que, para receber as horas de atividades complementares, hoje 5 horas de atividades complementares, entrem lá no link da bio do Instagram e preencham o formulário certinho. Professora Vanessa, quero muito, muito, muito agradecer a sua participação. Coração, muito obrigado por dispor o seu tempo, por dispor tudo isso que você conhece, toda essa sua expertise na educação infantil, que é maravilhosa. Dá muito gosto de ver. Se você aceitar na outra, no outro. Sim, sim, com certeza. Eu que agradeço o convite. Bom, obrigada mesmo, Maria, obrigada, ONG. E sim, estou à disposição. Vamos levar para lá quando tudo isso passar, a gente faz uma conversa lá sobre algum outro tema. Maravilha. O pessoal tá falando que quer mais. E dá pra vocês vão poder assistir de novo no YouTube. Não se esqueçam de verificar lá também, caso vocês perderam algum trechinho, vão poder assistir lá editado no YouTube, tá bom? A Bruna está falando, obrigada, professora, por nos trazer seus conhecimentos. Certo? Obrigada, gente. Um beijo grande. Pessoal, nós nos despedimos aqui. Agradecemos a participação de cada um. Obrigada, professora Vanessa.
teremos mais, hein? Fazer parte 2. O pessoal tá falando, fazer a parte 2. Tem que repetir. Desejo para vocês um bom final de